Olá pessoal, eu sou Patrícia e hoje eu vou fazer um teste com esses 3 copos térmicos que eu tenho aqui em casa. Mas antes disso, dê um joinha, se inscreva no meu canal e ative as suas notificações. Bom, eu tenho aqui esse copo Stanley, que ele não é original, eu paguei R$60 nele, ele veio com a tampa. Esse é um copo Stanley original, média de R$150, mas ele não veio com a tampa. E tenho esse copo Wolf, que ele veio com a tampa e a média de R$60. Hoje eu vou fazer um teste com 200 ml em cada um deles, para ter a mesma quantidade de água. E vou colocar 4 pedras de gelo, tá bom? Então, eu vou colocar aqui a água. Depois disso, eu vou medir a temperatura de cada um deles, pra gente ver a diferença. Aqui são as 1, 2, 3, 4. Aí, 1, 2, 3, mais uma. 4. 2, que tem aqui. 3, 4. Ok. E eu vou fazer a medição da temperatura. Esse copo tá 10 graus. Ó, ele parou no 10,5. 10 graus. Muito bem, então agora, daqui 30 minutos, eu volto pra gente ver novamente, verificar novamente essa temperatura, pra ver a variação. Voltamos depois de 30 minutos. A temperatura baixou, porque agora a pedra de gelo já gelou a água, né? Então, aqui tá 2,5, né? Nesse copo do Stanley, não original. Agora, aqui no Stanley original, 3,1. Vamos ver se vai baixar mais, acho que não. Agora no Wolf, 2,6. Então, daqui mais meia hora eu volto pra gente fazer a comparação. Voltamos depois de 1 hora do início. Então, esse copo Stanley, então 1,6 desse copo Stanley. Agora, nós vamos medir o copo Stanley original. Ó, esse copo Stanley original tá dando 1,9 de temperatura. E agora, vamos medir aqui o copo Wolf. 1,9 também, ok? Pessoal, voltando 2 horas depois, vamos ver a diferença de temperatura. Bom, nesse copo Stanley, que não é o original, tá 1,9, está marcando 1,9. Vamos ver o Stanley original. Bom, o Stanley original tá marcando 1,8. Agora vamos ver o Wolf. Bom, o copo Wolf marcou 1,6. Pessoal, voltamos agora, após 3 horas. Vamos verificar novamente a temperatura dos copos. Bom, o copo Stanley não original deu a temperatura 3,9. Agora vamos ver a temperatura do Stanley original. O Stanley original marca a temperatura 3,1. Agora vamos ver o Wolf. O copo Wolf, então, marca a temperatura 1,8. Então, chegamos à conclusão do nosso teste. Bom, o copo Wolf, ele ficou em primeiro lugar, que ele manteve a temperatura mais baixa, né, 1,9. O copo Stanley original
ficou com a temperatura 3.1 no final do teste. E esse Stanley não original 3.9. Bom, analisando assim, eu acredito que a troca térmica, por esse ser menor, pode ter influenciado no teste. Mas a temperatura, no geral, manteve-se baixa no período das 3 horas. Ainda tem uns pedacinhos de gelo bem pequenininhos aqui. E o copo Wolf tem, o gelo está um pouquinho maior. Mas ainda tem gelo. Quem quer sua bebida um pouco mais gelada, então vai se servir melhor com esse copo maior do copo Wolf. Então, mas a temperatura não modificou muito. 3.9 para 1.9, 2 graus de diferença. Então, esse copo Wolf, ele tem a sua tampa, que tem uma parte de borracha, de silicone aqui, e ele fica totalmente vedado. Então, você tem um fechamento completo do copo. Tanto esse copo aqui também, o Stanley não original, também veio com uma tampa similar. Esse copo, no Stanley original, ele tem a versão com a tampa, mas a tampa ela não é completamente fechada, ela tem um espaço. Mas eu acredito que não tenha influenciado muito, porque a tampa é de plástico, né? É mais para ter uma segurança, um conforto melhor na hora de tomar sua bebida. Tá bom? É isso. Espero que tenham gostado. Um beijo!